Nos falar um pouquinho de como é ter o Cristo no coração, com a mensagem de Jesus, a mensagem do coração. Humberto, com você. Pessoal, muito boa noite. Nós inicialmente gostaríamos de parabenizar a todos pelas novas instalações, pela nova casa, que, como eu disse para o senhor Décio e a dona Jane, a sensação que me deu quando eu entrei aqui foi muito diferente da outra sede. Não quer dizer que a outra se fosse pior, essa é melhor, não é nada disso, é diferente. É uma sensação de que, apesar do espaço, segundo a dona Jane ter dito que é menor, a sensação é que ele se ampliou. Não sei se vocês têm a mesma impressão nessa questão. Talvez seja a questão até da vibração do local, né, do prédio, não necessariamente não do centro, mas do prédio onde o centro estava instalado. Bom, mas inicialmente, parabéns mais uma vez e também a nossa gratidão por estarmos mais uma vez juntos, né, para refletirmos um pouco a respeito dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. A rigor, talvez o tema fosse a mensagem para o coração. Porque quando nós vamos falar de evangelho, na realidade, evangelho ele é uma terapia para o ser, para todos nós. Jesus, apesar de ter sido transformado numa figura religiosa, ele não veio com a incumbência de trazer uma nova religião, o que seria um mero repetir. Jesus traz no Evangelho um roteiro de espiritualização, independente de religião. O roteiro de espiritualização independe de religião, mas como nós ainda precisamos da religião, nada contra nenhuma delas. Servem elas como uma alavanca para a espiritualização do ser. Né? Por isso que Leon Denis, a frase é atribuída a ele, não se sabe se originalmente é dele mesmo. Bom, considerando que seja, ele diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas com certeza o futuro das religiões. O que ele quer dizer com isso é que o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, né, na sua pureza, na sua essência, no aspecto da espiritualização do ser, como nós já dissemos, significa dizer que o conhecimento que o Cristo trouxe sobre todas as bases serão de todas as pessoas. Uma vez espiritualizadas, todo esse conhecimento do cristianismo primitivo serão de todos, independente da religião que a criatura esteja. Até porque foi o próprio codificador Allan Kardec que chamou atenção a respeito disso. Ele disse que o Espiritismo não tem necessidade de fazer proselitismo, né? De ficar angariando pessoas pelo simples fato de colocar uma quantidade enorme de pessoas nas suas bases. A pessoa, ele chega a dizer o seguinte, a pessoa, se ela é católica, ela pode continuar sendo católica, sem qualquer tipo de problema, né? Mas ela pode obter os conhecimentos espíritas e, com isso, trabalhar as questões que lhe são próprias da sua espiritualização. O que é simplesmente fantástico nós pararmos para pensar a respeito disso. Né? Por isso que ele diz, não há necessidade de fazer proselitismo. Por isso que quando nós olhamos o Evangelho, ele nos atende em todos os aspectos, porque ele está voltado para a nossa evolução. Então, se ele está voltado para a nossa evolução, ele vai atuar nas situações mais básicas, na condição da dimensão que nós nos encontramos, não é verdade? Na condição de cuidar do veículo de expressão na dimensão que a gente se encontra, conhecido como corpo físico, que é interessante verificar que às vezes a gente diz que é nosso, mas na realidade nós somos usufrutuários e usufrutuárias dele, não é verdade? Porque quando a gente não precisa desencarnar para perceber isso, não há necessidade, né? Mas um simples cochilo ou algumas horas de sono, nós nos desdobramos naturalmente, estamos na dimensão a qual nós somos originárias, né, que é a dimensão dita espiritual,
uma dimensão paralela, e verificamos que nós não levamos o corpo junto. Não é verdade? Isso é fantástico, né? Até porque tudo que está para nós está na condição de sermos usufrutuários. Por isso que Jesus faz uma observação ou traz um ensinamento importantíssimo. Diz, não adianta juntar tesouros na terra. Não quer dizer que as pessoas deveriam abandonar os seus objetivos, lançar fora as suas conquistas. Não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo dizer a respeito do apego, né, da escravização do ser às coisas, né, que é muito. Ele orienta exatamente o contrário. O importante é que nós trabalhemos as questões dos tesouros verdadeiros, que são os aspectos daquilo que dissemos como espiritualização, né? Manutenção de amizades, o bem que nós pudermos produzir em favor do semelhante, seja ele de que natureza for, e assim sucessivamente. Então, veja como a questão do Evangelho ele é completo sobre todos os aspectos. E ele toca, como nós dissemos, na questão da preservação do veículo de manifestação nessa dimensão, até porque o Paulo vai fazer na sua segunda carta aos Coríntios, diz que o corpo é o templo do Espírito. Percebemos a valorização que existe, porque é o nosso veículo de expressão, mas é o nosso veículo que promove o processo da prática naquilo que a gente tem em teoria. Não é verdade? Porque antes de reencarnar tem muita teoria. Olha, dessa vez eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer mal passado, seja de que natureza for. Aí reencarna e coloca na prática as propostas, que, aliás, podem ser de muito superadas. Mas, e os cuidados que nós precisamos ter na preservação desse veículo para que ele se estenda o maior tempo possível, dado que ele proporciona essa condição de fazer com que nós possamos exercitar essas propostas e dar exatamente condições melhores para a nossa evolução. É sabido biologicamente que nós podemos alcançar a faixa etária de 125 anos. Olha que beleza. 125 anos. Chegar aos 125 anos, ao aniversário de 125 anos, sabendo quem você é, o que é mais importante, né? Porque não sabendo se você é uma pessoa, uma salsicha, se você está indo, se você está voltando. Mas olha que lamentável, porque na ONU, há cerca de mais ou menos um semestre atrás, eles divulgaram a faixa etária média da população mundial. Veja, mundial, porque você tem países que centenários, né, nós encontramos assim em grande quantidade. A Califórnia tem 26 mil centenários, né? Impressionante. E você tem países cuja condição de oferta para a área de preservação do corpo pela medicina e os recursos, etc., são tão carentes que promove o desencarne muito tempo antes. Mas mundial dá 71 anos. O que é um verdadeiro vexame. Não é verdade? 125 para reduzir para 71. Há uma diferença enorme. E por que as pessoas desencarnam tão mais cedo? Porque Jesus já tinha dito. Se a gente, né, claro que isso não é genérico, né, mas se há um foco só nas questões daquilo que a matéria oferece, há, consequentemente, um estresse, um desgaste do fluido vital, que vitaliza as nossas células, né, que dá vida ao corpo,
e havendo um desgaste pelo estresse, que é uma doença silenciosa, aliado então ao mau humor, aí se chegar ao centésimo aniversário, já vai ser uma glória, mas o fato é, aliado a esses dois componentes, o indivíduo desencarna mais cedo, né, do que a proposta. E no mínimo uns 100 anos. Né? E ainda é interessante porque as pessoas ainda ficam assim impressionadas quando alguém faz o 100º aniversário. Né? Recentemente, uma mineira, tem gente de Minas aqui? Não tem nenhum mineiro? Porque mineiro vive muito, né? Você sabe? Mineiro vive muito, é pão de queijo e tudo mais, vivem muito. O ponto é, uma senhora mineira, 124 anos, porque o mais velho tem 134 anos, um senhor mexicano na cidade do México, que tem algumas dificuldades de locomoção, apesar de se movimentar sem necessidade de andador e coisas do gênero, é lúcido. E essa senhora também, 124 anos, e aí perguntaram para ela qual era o segredo para se chegar a essa faixa etária. Ela respondeu com 3 palavrinhas: eu sou feliz. Incrível. Incrível. E um outro senhor, mas ainda causa, não é, admiração, e é óbvio, o próprio centenário. Chegaram com outro senhor, esses do interior de São Paulo, e perguntaram para ele: qual é o segredo do senhor chegar aos 100 anos? Ele disse assim: basta não morrer. Olha que beleza! Se você não morrer, você chega ao 100º aniversário, que é fantástico. Mas passa pelos cuidados que o Evangelho patrocina para nós na manutenção do corpo. É impressionante, não é só algo que trabalhe o espírito. Claro, trabalhando o espírito, né, o espírito valorizado valoriza tudo aquilo que é sua conquista. O corpo é uma delas. É interessante notar que a gente ainda olha para ele, a gente quer dizer, de novo, não é genérico, olha-se para ele com essa definição aqui, que é uma definição da Organização Mundial de Saúde, que está vigente desde 1946. Ela diz assim, ela definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Está faltando alguma coisa aí, não? Está faltando o aspecto espiritual. Ainda, lamentavelmente, ainda hoje, a medicina, tem algum médico ou médica aqui? A medicina é unicista, mecanicista, não é verdade? Tanto é que é mecânico, porque se nós temos um problema cardíaco, nós vamos no cardiologista. Se você tem um problema no estômago, você vai para um gastro. Percebeu? É por partes. Por isso que ela é mecanicista, que olha o corpo como um processo mecânico. Quando, na realidade, se o espírito, ou seja, a criatura, nós, não estamos bem por alguma razão, o reflexo vai se dar em determinado órgão, né? E, claro, esse órgão ele pode ser tratado unicamente e vai dar problema em outro. Por quê? Porque quem não está bem é o espírito, que reflete no corpo o seu estado. Por isso que é interessante que Emmanuel, através da psicografia do Chico, no livro Consolador, ele diz isso. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha que coisa incrível. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Querem ver? Nós trouxemos um exemplo aqui. Este cidadão, aos 70 anos de idade, ele tomava, não era suplemento, era remédio, né? 20 comprimidos por dia, porque ele tinha angina, tinha problema no olho, tinha má circulação, tinha problema no pulmonar, porque quando criança, não é, aos 8 anos de idade, 10 anos de idade, ele trabalhava na fábrica de fiação de algodão de Pedro Leopoldo, sem os recursos de proteção que hoje existem, máscaras e câmaras de pó e coisa do gênero, fica aquele pó, quem já foi numa fiação,
Hoje a estrutura é completamente diferente, mas as fiações que não dispunham desses recursos, então fica aquele pó, né, do algodão que a pessoa ficava respirando aquilo, né, comprometendo o pulmão, vias respiratórias e coisas do gênero. Então, por isso que havia uma série de enfermidades. Mas é interessante, você diria que esse cidadão, olha que, se a gente fizer uma comparação, tem alguém aqui que toma, além deste que vos fala, um comprimidinho por dia, por alguma razão? 10. Não vale suplemento. Suplemento é um remedinho, né? Você sabia que para a medicina, ainda hoje, você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa enferma. Para a medicina, nós somos criaturas enfermas. Ponto. Ah, mas não sou. A classificação é. Você se sente enfermo, enferma? Percebeu a diferença? Olha como o evangelho é real para todos os aspectos, né? Para a medicina, Francisco Cândido Xavier era uma criatura enferma. No entanto, se o Emmanuel, voltando lá, diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, ele não era uma criatura enferma. Porque você tem gente saudável que é enferma. Não é verdade? Nós já conhecemos algumas pessoas que podem ter o corpo saudável, porque a genética é poderosa. Exemplos. Certo dia, uma pessoa nos disse, o meu avô não era linguajar espírita, morreu com 95 anos de idade e ele tomava um copo de cachaça para abrir o aperitivo antes do almoço e um antes do jantar e morreu com 95 anos de idade. Isso que beleza, não é verdade? Mas não atribua à cachaça o fato dele ter vivido 95 anos. O que acontece aí é que ele tem uma tremenda de uma genética. Agora, o que ele botou para dentro está registrado no perispírito. Se ele topar com uma genética que não é tão poderosa quanto a dessa estada de 95 anos, não é verdade? Causa e efeito. Eu sou fruto de mim mesmo. Não nos enganemos, a gente sabe disso com Jesus, né? Por isso que a recomendação dele de vigilância e de oração não era para um aspecto único, serve para nós como um todo. E se a gente está numa situação, porventura, de repente, um pouco complicadinha, etc., a beleza é que o recurso principal para a manutenção do equilíbrio, veja, nos diz respeito, a recuperação de um paciente, se for o nosso caso, é o bom ânimo, confiança em Deus, nos familiares, nos médicos e em nós mesmos traz a convicção da saúde, do bem-estar e da autoconfiança. E a gente está tomando um comprimidinho por dia. Não é verdade? Mas esses outros aspectos são insubstituíveis. E tem mais. Pessoas negativas, com ideias sinistras, atrai espírito doente, não importa se ele esteja encarnado ou desencarnado, e tende a comprometer as suas atitudes, porque é um processo energético, vibratório, assimilação. Bem como a saúde física, emocional e espiritual. Por isso que André Luiz, no livro Sinal Verde, também pela psicografia do Chico, diz assim, selecione as suas amizades. Ele não está dizendo para desprezar ninguém, porque é diferente. Né? Ele diz, selecione. Por quê? Você precisa ver com quem você anda. Não é verdade, não? Se você anda com gente boa, qual é a troca que existe? Se nós procuramos ter pensamentos, dentro do possível, mais equilibrados, que troca que eu faço, uma vez que nós somos inseridos num mundo mental? A gente não consegue escapar, né? Até porque tem uma glândula aqui no
no centro do cérebro, que se chama glândula pineal, já foi conhecida como epífise. Se você enfiar um dedo aqui e o outro, quando eles se encontrarem lá no meio do cérebro, você vai desencarnar antes, mas você vai encontrar a glândula pineal, que vai ser uma beleza. Essa glândula hoje é conhecida como uma glândula que controla o ciclo circadiano, dia e noite, que produz melatonina e que não se conhece ainda, e que bloqueia as manifestações da sexualidade até a puberdade. Se conhece muito pouco ainda da importância dela. Mas, para a questão de nós como espíritos, ela é uma estação emissora e receptora de tudo aquilo que nos interesse para emitir e para receber, em tempo integral. Quando eu durmo também, né? Porque ela não tem um botão de liga e desliga. Ela continua funcionando, atendendo às manifestações dos interesses do espírito. E quando nós, então, buscando lá o André Luiz, na questão de selecionar, significa eu preciso ver com quem eu me relaciono, não é verdade? Eu posso conhecer muita gente, mas preciso ver quem são os meus amigos, as minhas amigas. Não adianta a gente ter em rede social 5.000 pessoas e a gente não ter amigos verdadeiros ou amigas verdadeiras, porque ali são conhecidos, pura e simplesmente, né? A gente tem que entender o processo, porque ele é benéfico em nós. E aí, nós começamos nesse processo de troca e passamos a ser pessoas que não só recebem boas sugestões, como também emitem. E é uma realidade que é interessante, porque a verdade ela não é de uma pessoa. A verdade é de Deus. Quando a verdade é de Deus, ela se espraia para a humanidade. Pessoas que estejam ligadas a aspectos espiritualizantes ou não, são tão filhos de Deus como qualquer outro. Então, ela está para todos. E é interessante que determinados escritores parece que pegam isso no ar. Não só nesse detalhe, né? O Wolfgang Amadeus Mozart disse que ele ouvia as músicas e aí ele colocava nas partituras. Veja, porque tudo está no Criador e que está à disposição da criatura. Tanto é que esse cidadão aqui, esse é o pseudônimo de O. Henry, é o nome de William Sidney Porter, que desencarnou em 1910. Esse é um dos livros dele, de contos. Ele era um contista americano. E ele escreveu vários, esse é um deles, que tem o conto em relação à Última Folha e outros contos. Essa da Última Folha é interessante porque é aquilo que a gente estava falando, de captar aspectos do que é possível no ser em matéria de sugestão ou de recepção daquilo que o ser é. Por isso que Jesus lembrou os Salmos 82, versículo 6, quando ele disse, ouvistes, sois deuses. Mas aí ele fez um acréscimo importantíssimo, ele disse, olha, podeis fazer o que faço e muito mais. Quando ele coloca aí muito mais, significa que tem gente que faz mais do que ele. Claro, porque se a evolução ela não tem limite. Então tem um Cristo planetário que é ele, mas tem que ter um Cristo para o sistema solar. Aí deve ter um Cristo para uma galáxia, que deve ter um Cristo para várias galáxias, que deve ter um Cristo depois para uma dimensão do universo, depois deve ter... E aí a coisa vai, porque nós não temos, né? É a eternidade que está agindo. Né? Nós podemos ser imortais, mas estamos dentro de um conceito eterno, que a gente não sabe nem o que significa. A gente entende a imortalidade, né? Mas a questão de eterno é bem mais complicado. E é interessante que ele, nesse conto da Última Folha, ele fala dos aspectos até mesmo da autossugestão.
para o nosso próprio benefício, para a nossa saúde, seja de que natureza for, física ou espiritual, ou ambas. Ele diz que, nesse conto, resumidamente, eram duas moças que moravam em Nova York e uma delas estava com pneumonia. E o quadro era muito complicado, era outono e tinha um braço, tinha um galho de uma parreira que estava que estava na janela desse apartamento onde as moças viviam, e um dos moradores era um pintor mal-sucedido, que tinha inclusive câncer no pulmão, e que não se tratava adequadamente, e que morava no andar de baixo e que sempre estava visitando a moça que estava com esse quadro pneumônico. E ela disse para a amiga: tem 19 folhas na parreira que eu contei. Quando cair a última, eu vou partir também. E as folhas foram caindo e ela foi piorando. Só que chegou um dia que ela despertou pela manhã e restava a última folha, que não caiu. Como não caiu, ela se impressionou de tal maneira que ela foi procurar a amiga, teve condição de sair do leito, pela fraqueza que tinha, foi procurar a amiga no quarto dela e disse assim: eu não vou morrer, Deus não quer que eu morra. A última folha está lá, ela não caiu, significa que Ele quer que eu viva. Olha o processo da autossugestão, né? Na realidade, Kardec explica isso esplendorosamente no livro A Gênese. O bem está para todos. Quem canaliza a energia somos nós. O bem está para todos. Por isso que tem gente que se cura e tem gente que não se cura. Porque olha a situação, a canalização é por conta nossa. Porque aonde nós estivermos, em que dimensão a gente habitar, no planeta que a gente for parar, o bem está, porque o bem é Deus. E Deus, conforme diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: nós vivemos e nos movemos nele, Deus. E André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, diz assim: nós vivemos no hausto do Criador. Ou seja, na respiração, simbólico, né? Na respiração de Deus. Então, aonde a gente for, com quem a gente tiver, do jeito que a gente tiver, está para todos, mas quem canaliza somos nós. Pelo processo da nossa própria capacitação, dito por Jesus, a respeito da nossa condição divina. É impressionante porque o médico é chamado, o médico vai ao apartamento e diz assim: se milagre existisse, diz para a amiga, a sua colega teria sido fruto de um dele. Porque elas tinham uma viagem programada aqui para a Flórida, que o conto é de um americano nos Estados Unidos. E ele disse assim: olha, se tomar os cuidados, vocês podem fazer a viagem. E elas vieram, ficaram 15 dias na Flórida e voltaram para Nova York. Quando voltaram, descobriram que o pintor, amigo delas, havia desencarnado, porque era portador do câncer, como dissemos, e não se cuidava. Mas aí a amiga disse para aquela que houvera sido enferma: veja você como o processo da autossugestão funciona poderosamente em nós mesmos. Porque o pintor, cujo nome era Bernardo, pintou na janela o galho da parreira com a última folha. Ele era um pintor fracassado, mas essa tinha sido a obra da sua vida, que é simplesmente fantástico. Querem ver? Isso é um estudo feito, você encontra nesse livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Essas duas psicólogas, a Alia Krum e a Ellen Langer, fizeram com 84 camareiras em Nova York, separadas em dois grupos, né? De 48,
num hotel, elas chegaram para o primeiro grupo e disseram o seguinte: olha, o que vocês fazem durante o dia, a atividade do seu trabalho, corresponde a várias horas numa academia. Então, o que você faz no trabalho de arrumação, de limpeza, etc., corresponderia a várias horas de treino numa academia. Para o outro grupo, eles não disseram nada. E fizeram um mês de controle. No final de 30 dias, foram fazer a análise do primeiro grupo, aquele que elas haviam dito que significavam várias horas de exercício numa academia. Sem exceção, a grande maioria delas tinha baixado 12 pontos na pressão sistólica e perdido 1 quilo cada um. Segundo o grupo, não tinha acontecido absolutamente nada. Algumas, inclusive, dessas camareiras haviam ganho mais peso. Olha que impressionante o que nós podemos fazer por nós e o que a gente pode fazer para os outros. Não é verdade? Levar saúde para as pessoas. Quando a gente leva evangelho para as pessoas, nós estamos levando saúde. Sob todos os aspectos. Isso é científico. A gente tem a possibilidade de mergulhar na nossa realidade, que é espiritual, e poder levar isso para as pessoas. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Que bom, todo mundo é. Né? Num planeta onde os espíritos estão em expiação e provas indo para a regeneração, lembrando que regeneração não é festinha para ficar tocando bumbo. Regeneração é hospital, né? Que vai precisar regenerar, não é verdade? Não é oba-oba, é hospital, vai regenerar, vai mudar. E para mudar precisa de esforço. Não muda, né? O esforço dos outros, é esforço próprio. Por isso que a gente precisa sempre pensar em relação a vitalizar nossas energias, né? Nos vitalizar. E parou de andar aqui. Deixa eu... Tem um segredo aí, não? Alguma coisa aconteceu aqui. A pecinha que está atrás do computador. Sempre dá problema. Andou? Não. Esse é o primeiro, então. Se não está o Marcelo aqui, agora ele estava roubado. Né? Obrigado. Falando em energia vital. Então, olha que interessante. Atitudes, percepções e crenças atuam sobre os nossos corpos. Se a nossa consciência pode ter efeito físico no nosso corpo e saúde, imagina se o espírito, ou seja, nós mesmos, for alimentado por noções de espiritualidade, que atraindo espíritos afins, pode ser encarnado ou desencarnado, vão potencializar esses efeitos e poderão prevenir doenças e viabilizar uma vida melhor. E é um esforcinho de cada... Não precisa ser um esforção assim tudo de uma vez, é uma coisinha por dia. Por exemplo, quando a gente fala em relação a estudar um pouco, conhecer um pouco mais em relação à doutrina dos espíritos, porque às vezes a gente, claro que de novo não se generaliza, né? Às vezes a gente confunde o livro dos espíritos, porque como é dos espíritos, a gente a deixa para os espíritos lerem. Mas na realidade nós também somos espíritos, né? É que nem o garotinho que correu passou pela sala e viu a estante, e aí tem uma estante boa de livros aqui para a gente poder, inclusive, não só levar luz para casa, como também ajudar o centro, na verdade. Na realidade, ele passa e vê a Bíblia, né, aquela encadernação grande e tal, etc. Ele diz, mãe, que é aquele livrão lá na sala? Aí ela diz, filho, aquilo não é o livrão. Aquilo é o livro de Deus. Eu disse, devolve para ele, porque aqui em casa ninguém lê. Não é verdade? É bem essa realidade, né? Não adianta ficar enfeitando
à estante. E é interessante você dizer, mas eu não tenho tempo. Aí a gente foi buscar esse cidadão aqui. Esse cidadão, Masaharu Taniguchi, ele foi fundador da Seichunoye. Seichunoye quer dizer lar do progredir infinito. Essa é a tradução do japonês para o português. E ele, muita gente não sabe, mas ele escreveu 500 livros. Impressionante, né? Chico Xavier, 525. 425 até desencarnar, depois acharam material na casa da filha do Dr. Rômulo Joviano, que já rendeu mais 100. Interessante que ele diz, não precisa, não é, se exceder, mas é possível ler uma página de um livro por dia. Não é uma folha. Porque uma folha é frente e verso. É uma página. É só a frente. Aí ele diz assim, se você ler uma página por dia, em 365 dias você terá lido 365 páginas. Consequentemente, terá lido um livro. Se viver mais 50 anos, terá se enriquecido em mais 50 livros. E, feito isso, em cima de si mesmo, ou de si mesma. Não é verdade? E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu gerencio melhor a minha vida, em todos os aspectos. Por isso que Kardec vai nos falar a respeito da vigilância recomendada por Jesus sobre a questão do nosso pensamento. Ele chega a dizer no livro Obras Póstumas, ele diz, perdoe-me a redundância, mas um pensamento bem pensado vai se associar com outras mentes, vai ganhar tamanho poder de benefício para as criaturas, porque influencia, e o bom é que volta com toda essa influenciação, porque influencia e é influenciado, volta para nós, nos trazendo tudo o que a gente mais pode desejar, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, etc. Porque emitimos, contactamos naquela faixa que estamos emitindo, que vai voltar para a gente. Imagina quando a gente, então, tem um pensamento de rancor, de mágoa, de ódio. Verdadeiro torpedo que é lançado vai fazer ligação com mentes que estejam rancorosas, magoadas, coisa do gênero, estejam elas nessa dimensão, na dimensão paralela, pouco importa, e volta para nós. Emmanuel diz o seguinte no livro Leis de Amor, o nosso pensamento é um agente energético que a gente coloca na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos, até porque nos pertence. É simbólico essa história de ir e voltar, não é verdade? Porque, na realidade, é totalmente Wi-Fi. Fica linkado, vai abastecendo e somos abastecidos, abastecidas. Com um detalhe, como todos nós temos um órgão no nosso corpo que está um tanto mais energeticamente fragilizado todos os dias, isso é muito natural. Aliás, o sistema imunológico, se a gente não teve uma boa noite de sono, está comprometido hoje. É tão simples quanto. Imagina se eu tenho um pensamento de rancor, de mágoa, nem vamos falar de ódio. Aquilo vai, conecta, abastece, como é abastecido, volta e um órgão que esteja energeticamente um pouquinho mais debilitado é onde se faz a ligação. Se eu tenho um problema no estômago, piora. Se eu tenho um problema no fígado, piora. Por quê? Porque a conexão se é uma energia mais adensada e o órgão está mais fragilizado, é onde faz o link. Por isso que, quando a gente olha o Evangelho do Cristo, a gente vê que, para que nós nos mantenhamos num nível saudável de existência, a gente precisa ligar as baterias no chamado gerador maior, que, na realidade, é estar linkado com Jesus. É estar linkado com o seu Evangelho.
no intuito de tentar, né, promover na nossa existência aquilo que é possível. Não há exigência, não, essa é uma frase até que é do Chico, ele diz assim, Jesus não nos pediu muito, ele não pediu que a gente se sacrificasse ou que a gente escalasse o Everest, ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros, que já é uma dificuldade, não é? Principalmente aquele vizinho chato, se a gente mora num apartamento que fica em cima. Aí é provação ou expiação, vai depender da estrutura, mas é exatamente o exercício. Por isso que ligado nesse processo, procurar estar ligada no Evangelho, nós hoje ainda ficamos surpresos com aquela passagem que o Cristo, né, está no meio da multidão e uma mulher toca na ponta do manto dele. É muito interessante porque nós atribuímos essa capacitação para Jesus, mas nós somos essas criaturas que podemos fazer, na condição que a gente encontra, algo em favor de alguém, não é verdade? Porque a condição do Cristo é uma de um ser que emite em caráter integral, em tempo integral, amor. E aí, com todas as suas derivações, né? Um dia nós vamos amar como um espírito crístico. Nós vamos amar sem ter, fazendo de forma que aquilo que acontece conosco no automatismo do nosso corpo vai ser a realidade do amor. Por exemplo, nós vamos amar como a gente respira. Você não dá comando inteligente para respirar, não é verdade? Ou então como a gente pisca os olhos. A gente não precisa dar comando inteligente. Está num processo automatizado que vem de um aprendizado, de um desenvolvimento desde os reinos mais básicos da natureza. Um dia nós vamos amar assim, que é a condição de um espírito crístico. E é interessante notar porque ele, no meio da multidão, ele pergunta quem me tocou. E aí as pessoas dizem, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Porque é muito nosso, né? Quando a gente gosta, né? A gente quer tocar, não é? Essa é uma realidade. Acho que a gente já contou aqui o porquê que o Chico usava peruca. Já contamos aqui, não? Porque, na realidade, é assim, você coloca numa fila de despedida, quando terminava o trabalho no Grupo Espírita da Prece, terminava o trabalho e tinha, às vezes, 700 pessoas, às vezes 1.200 pessoas na madrugada para se despedir dele. Como o careca, ele oferece, todo careca, ele oferece um processo místico, porque lembra uma bola de cristal para você ver o futuro, não é verdade? É irresistível você não passar a mão e, às vezes, sapecar uma bicota, não é? É irresistível, é uma realidade, é uma realidade. Coloca 700 pessoas fazendo isso. Gente que tem calosidade na mão, etc. Feria. O couro cabeludo é muito sensível, né? Muito fino. Feria. Aí ele colocou uma boina, que não adiantava, porque o pessoal destampava, enfiava a boina de novo. Aí ele colocou a peruca. Você não tira a peruca, passa a mão e enfia a peruca. Né? Vai que você coloca ela do lado errado, imagina. Aí a galera, né? Você sabe como é que é a língua, né? Foi feita para ser usada. E ainda bem que André Luiz disse que, apesar de ser um músculo, à medida que a gente fala mal da vida alheia, ele não cresce. Mas é um músculo que podia crescer, né? Que nem... Porque tem exercício. Aí o fato é... Tá vendo? Chico, isso é coisa de vaidoso. Como se a pessoa tivesse que... Não é? Se cair aos pedaços para, de repente, mostrar que é humilde. É ridículo isso. Não é? Humildade não é humilhação.
Humildade não é se maltratar, não é verdade? Ser humilde não é um indivíduo que se despreze, ao contrário, muito pelo contrário. Ele virou para o pessoal e disse assim, o Emmanuel disse que a gente não tem direito de enfeiar o mundo. Ele não era nenhum padrão de beleza que cá para nós, né? Mas olha, né? Que tirada, né? Nós não temos o direito de enfeiar o mundo. Ponto. Tapa a boca. E a situação é interessante porque a gente quer tocar. Claro que quer. É a nossa manifestação do gostar. Isso é fantástico, né? É fantástico. Não tem nada de errado nisso. O toque dessa mulher na roupa de Jesus é significativo, não só pela expansão energética dele, que ela canaliza para ela. Havia um problema. Uma mulher com uma moça que estivesse no estado menstrual, ela não podia se apresentar ao homem. Olha o preconceito, porque ela estava impura. É de um absurdo, né? Quer dizer, o problema é o outro, não sou eu. Não é verdade? Quando você diz que o está impuro, o problema é o outro, não sou eu. Aí não é o meu preconceito, é o outro que é o problema. Jesus. Aí ela estava impura, então não podia. Imagina se apresentar para um homem e dizer que estava menstruada. No caso dela era pior, porque ela tinha hemorragia, ela tinha uma menstruação hemorrágica. Aí era problema, porque, quer dizer, mais ainda, né? Era duplicado, porque se entendia, pelo preconceito da época, que a mulher que tivesse uma menstruação hemorrágica, ela tinha parte com o demônio, por isso que ela sangrava o tempo todo. Então eram dois fatores absurdos para ela chegar na frente de Jesus e se apresentar. Ela vai e toca. E ele pergunta quem me tocou. E os apóstolos dizem, mas está todo mundo te tocando. Eu disse, não. Alguém me tocou diferente. Esse é o toque do Cristo em nós. Porque ele, né, surge das mais diversas maneiras. Mas se me tocou diferente. A gente, se parar para pensar, nós fomos tocados de alguma forma. Que a gente podia estar fora daqui do centro fazendo outra coisa, não é verdade? É que a gente cansou da mesmice, do simples repetir, e por vezes reencarnação atrás de reencarnação, numa repetição, num processo automatizante, que diz que André Luiz diz que é uma pena, né? A grande maioria ainda está, não é? O Emmanuel diz assim, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem ter noção do que está acontecendo. Quando a gente tem noção, não significa que nós temos, evidentemente, mais responsabilidade sobre nós mesmos. Não diante de qualquer tribunal, porque isso foi criação, da criação nossa, né? Diante da nossa própria consciência. E aí ela diz, fui eu que te toquei. Ele diz, a tua fé, olha a capacidade de nós em nós mesmos, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e muitas vezes ele coloca, e salvação era a questão de a criatura esclarecida, desperta na consciência, tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Ou não é mais a pergunta, por quê? Para que essas situações que eu vivencio servem? E não é por quê, para quê? Porque sempre tem uma mensagem por trás. Por isso que a mensagem, ela é do coração ou para o coração. E a gente trouxe especificamente desse livro Pontos e Contos, que é de Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, aonde ele traz o Humberto de Campos era um contista, né? Ele traz nesse conto chamado de Simeão e o Menino. Se a gente for lá em Lucas, no capítulo 2, Lucas fala a respeito do Simeão, mas Lucas ele fala olhando só pelo ângulo daquela situação de encarnado. Humberto de Campos vai olhar
pelo lado espiritual, a estrutura do acontecimento como um todo. E é interessante que o Simeão era já um idoso, né? Mas era um grande médium. E Maria e José levam Jesus bebê para apresentá-lo ao templo, porque era da cultura, ainda é da cultura, esse levar a criança ao templo, o bebê ao templo, porque o templo é a casa de Deus. Então você vai fazer a apresentação formal do bebê para Deus, né, na casa dele. É simbólico, mas é muito bonita essa estrutura. Então eles levam Jesus, e o Simeão vê Jesus e reconhece Jesus pela energia do Espírito. Ele reconhece Jesus. Você imaginou? E o Simeão pede para segurar Jesus. Imagina você podendo segurar Jesus. Ele pede para segurar Jesus, Maria cede o bebê e ele se afasta um pouquinho e começa a perguntar para o bebê. A gente trouxe aqui uns pedacinhos pequenos do questionamento que ele faz para o bebê. Ele pergunta para o bebê: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, porque era esperado um Messias de espada na mão, né, que fosse libertar o povo do jugo romano e colocar a nação acima de todas as outras. Era essa o que estava no inconsciente coletivo. Tanto é que Judas se ilude por conta disso. Né? Toda a estrutura de Judas era uma ilusão que ele tinha, porque era isso que o povo entendia. E se, na hora que chegassem os guardas do Sinédrio, Jesus reagiria com os seus poderes, pronto, toda a população iria atrás e aconteceria o que eles esperavam, porque eles viviam, né, sendo espoliados pelos romanos. E aí, por isso que ele faz essa pergunta: sentar-te-ás entre os poderosos? Ou escreverás novos livros de sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Continua perguntando ele para o bebê: amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? Olha a visão, né? Ou seja, de imposição das situações. Mas ele, depois de algum intervalo, ele ainda já emocionadíssimo, indaga, né? Pergunta em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? A única coisa que acontece é que o bebê, com a mãozinha, bate no peito dele várias vezes. A Maria se aproxima, retoma a criança, Simeão se afasta e, pela idade já avançada, desencarnaria depois de alguns dias. Mas aí Humberto de Campos diz: Jesus não iria deixá-lo sem resposta. Porque quando ele, bebê, bateu no peito de Simeão, ele estava dizendo que ele não vinha para cuidar dos interesses materialistas das pessoas, mas ele vinha para cuidar dos interesses de Deus no coração das criaturas. Jesus faz isso conosco. Bate até hoje no nosso peito, esperando que a gente abra o coração, para que ele possa fazer dele uma morada em definitivo. Muita paz.